Olá, você que nos acompanha no programa Razões da Fé, deste domingo, dia 11 de dezembro de 2022, nosso 7º programa, neste terceiro domingo do tempo do Advento, dia da campanha para a evangelização em toda a igreja no Brasil. E também, hoje, nesse final de semana, nós damos continuidade à temática a partir do Credo Niceno-Constantinopolitano. E a partir de hoje, então, o tema "E vós, quem dizeis que eu sou?", que aí nos leva também à questão de profissão de fé. Nossa saudação a você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, neste primeiro horário das 7 às 8 da manhã, ou também com a reprise das 10 às 11 da noite neste domingo, no Spotify a partir das 9 horas, Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, e também nas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul, o Facebook e o YouTube. Também convidamos você a curtir a página da Diocese no Facebook e se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, ativar o sininho, as notificações, para poder receber na tela do seu celular todos os avisos, as notificações dos vídeos, das mensagens do nosso bispo, os recortes do próprio Razões da Fé e a estreia semanal do programa inédito. Então hoje, como falava há pouco, o nosso tema será "E vós, quem dizeis que eu sou?". Nós temos como convidados, neste dia, o diácono Henrique Rauch, que é graduado em História pela Universidade de Caxias do Sul, especialista em Ética e Filosofia Política e mestre em Letras e Cultura Regional também pela UX, e professor de cursos técnicos profissionalizantes de graduação e pós-graduação. Foi ordenado diácono permanente em abril deste ano para a Diocese de Caxias do Sul e nomeado recentemente cooperador paroquial na Paróquia Santos Apóstolos em Caxias do Sul. Henrique, obrigado pela tua presença, pelo aceite do convite. É uma alegria muito grande estar aqui, obrigado pelo convite, a minha saudação fraterna a todos os ouvintes que nos escutam. Então, também a irmã Nelly Basso, que é religiosa da Congregação das Missionárias de São Carlos Borromeu, as Escalabrinianas, graduada em Pedagogia e em Espiritualidade Bíblica. E na congregação ela faz parte do Conselho Ampliado, que tem a missão de coordenar as comunidades das irmãs idosas e doentes. E na Diocese coordena a Comissão de Iniciação à Vida Cristã da Diocese e faz parte também da equipe ampliada da coordenação de pastoral. Irmã Nelly, obrigado pela tua presença. Agradecida, é uma alegria estar com vocês e minha saudação carinhosa a cada um e a cada uma. E assim nós vamos contextualizando um pouco da nossa caminhada neste terceiro domingo do Advento, e quando a gente vai trazer a temática "E vós, quem dizeis que eu sou?", nós recordamos no Catecismo da Igreja Católica o número 180, que vai dizer, o número 180 e o 181 e o 182. Crer é um ato humano, consciente e livre, que corresponde à dignidade da pessoa humana. Crer é um ato eclesial, ou seja, um ato de fé. A fé da Igreja procede, gera, sustenta e alimenta a nossa fé. A Igreja é mãe de todos os crentes. Ninguém pode ter a Deus por pai que não tenha a Igreja por mãe. Nós cremos em tudo o que está contido na Palavra de Deus, escrita ou transmitida, e que a Igreja propõe crer como divinamente revelado. A fé é necessária à salvação. O próprio Senhor afirma: aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. E nós vamos dando sequência ao nosso tema, sobre o Credo Niceno-Constantinopolitano, hoje trazendo: por ele, ou seja, por Jesus, todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, e foi concebido, ou melhor, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Este é o tema de hoje, a partir da pergunta:
E vós, quem dizeis que eu sou? E eu já começo então com a pergunta ao diácono Henrique. O que significa dizer que por ele todas as coisas foram feitas? Qual é o papel de Jesus na obra da salvação? Muito bem. O que significa dizer por ele todas as coisas foram feitas, né? Lá em João, capítulo 1, versículo 14, nós podemos iniciar resgatando o que João escreveu. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o Verbo de Deus, a força da palavra, a força de Deus através do vocare, né? De chamar. Então, o Verbo, Jesus Cristo, ele vem até nós. Nós temos 3 momentos do amor de Deus para com a humanidade. Então, nós invocamos esses 3 momentos da vinda do amor de Deus até a humanidade quando nós fizemos o sinal da cruz. Então, como Pai, Filho e Espírito Santo. Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santo Consolador, Santificador. Então, Jesus é Deus. Lá em João 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Então, como o Pai Criador, no seu esforço de amar a humanidade, ele criou tudo o que nós temos para estar à nossa disposição, vendo que a criação ela não foi suficiente para ser correspondido no amor da humanidade, ele envia então o seu Filho, que é o próprio Deus. O próprio Deus. Então nós temos Jesus consubstancial a Deus Pai, a Deus Criador. É a mesma substância divina. Então é assim que, por Jesus, por Cristo, ele também é Deus. Então ele também participou da criação, porque ele vem de Deus. O papel de Jesus na obra da criação, ele vem então como obra de salvação libertar toda a criação, inclusive a humanidade, do pecado e da morte. Então Jesus ele vem para amar a humanidade e também confirmar na criação o amor de Deus Pai por nós todos. Perfeito, Henrique. E aí tudo vai fazendo sentido pela ação do Espírito Santo, conforme tu tinhas dito. Isso. E, irmã Nelly, nós poderíamos dizer que também Jesus foi muito, como era Deus, é uma das pessoas da Trindade, o Espírito Santo também estava com ele, ao passo que o Pai também agia na sua pessoa. Qual foi a pedagogia utilizada por Jesus para cumprir a sua missão na história da salvação? Então, a pedagogia de Jesus, ela está centrada na pessoa, que é o bem maior, né, da qual ele enfatizava nos seus ensinamentos sobre o reino de Deus. Buscava sempre mostrar a valorização, a autoestima e com sentimentos de compaixão. E o ensino de Jesus, ele se estabelece a partir do diálogo, do encontro, da palavra e do olhar. E ele envolve, através de palavras, que por sua vez envolvem ação. E para que isso não se torne simplesmente num discurso, porque ele, da mesma forma que falava, também agia imediatamente. Então, era uma palavra de diálogo que comprometia com quem ele falava e de que ele falava. E o diálogo dele também era conscientizador, através daquilo que ocorre na reflexão e ação, né? Porque todo o ensinamento que ele proclamava, desde lá, quando nós temos em Lucas, lá no início, quando Jesus apresenta o seu programa de vida, ele vai diretamente para a ação. Ele coloca bem claro, eu vim para curar os doentes, proclamar graça. Enfim, ele faz todo um projeto de vida que depois ele também, ao longo desse tempo, esse programa de vida de Jesus, mas de ação também, ele vai se estender lá nas bem-aventuranças,
aonde aquilo que ele proclama lá na sinagoga, ele proclama também no monte, né? Aonde ele deixa bem claro qual é o tipo, qual é a ação, qual é a modalidade e como ele se expressou e se expressa ao longo de todo esse tempo. E outra pedagogia de Jesus, que lhe foi bem clara, que é centrada na pessoa, é andando junto ao mar da Galileia, né? Ele viu 2 irmãos ali no início do livro de João, ele deixa bem claro. Chamou Pedro, chamou André, aos quais lançavam as redes, né? Porque eram pescadores. E ele vai fazendo esse convite para o seguimento. Vinde após mim, sigam-me. E com o chamado de alguns, vai chamando outros. E assim se forma a grande comunidade e com eles, Jesus percorria todas as cidades, ensinando, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, porque foi a sua palavra, eu vim para os pobres. E sem dúvida a sua fama se espalhou para todas as cidades e cada vez mais se acorriam a ele grandes multidões, né? Alguns endemoniados, lunáticos, paralíticos, era esses que ele curava, porque era justamente para esses que ele veio. Não somente, mas sabemos que todo o povo acorria a ele, porque como hoje naquilo que nós vivemos, experimentamos a nossa miséria humana, ele foi essencialmente humano, porém com a essência divina. Então, ele percorreu seus caminhos sendo também capaz e humilde de deixar-se conduzir e deixar-se batizar, porque ele veio com a missão clara, né, da missão que lhe foi confiada por Deus Pai, né? E sem dúvida ele, diante de tudo isso, sempre deixou bem claro: eu vim para que todos tenham vida, na dimensão de uma sociedade onde havia muito a ausência do amor, todas as situações eram deploráveis, mas ele sempre usou essa dimensão da misericórdia, da lógica humana, mas com a lógica também divina, né? E, voltando, a pessoa humana sempre para ele foi o essencial, porque é para ele que ele veio, né? Era o valor absoluto, o convite antecipado, como aconteceu no banquete do reino, no caso da partilha do pão, subindo e descendo as montanhas, no vale, lá no topo da montanha. Ele sempre buscou essa forma pedagógica, que era dando uma resposta ao projeto pela qual o Pai o havia enviado e cumprir a sua missão para o bem. E ele aplicava essa dimensão para o social, para todos os grupos, com todos aqueles que se aproximavam. E acho que é importante o que a senhora traz, irmã, sobretudo na questão da centralidade na pessoa humana, né? Ele redime a obra da criação, mas o centro acaba sendo a pessoa humana que caiu no pecado, mas que pela vontade de Deus e pela oferta da possibilidade de estar com Deus de novo, né, de se aproximar, é Jesus que vem resgatar. E por que fica visível essa centralidade de Jesus na pessoa? Porque ele também era pessoa, carne, osso, sangue, se deixava tocar, né? Ele fez a experiência do humano, do concreto, né? Isso. E aqui trago uma frase de Santa Teresa de Calcutá, onde ela ia dizer o seguinte, ela dizia o seguinte: não tenho ilusões, eu não consigo imaginar Deus Pai. Tudo o que posso ver é Jesus. Tudo o que eu posso ver é Jesus. Ou seja, por mais que Jesus não tenha convivido no nosso tempo, mas pelas representações, pela história, pela tradição, pela escritura, nós conseguimos imaginar, olhar a pessoa de Jesus, né, e perceber, claro, que a ciência vai nos mostrar a imagem do sudário, vai nos mostrando, vai reconstituindo a história também, mas a partir do que está na escritura, na própria tradição, nós podemos ir compreendendo quem era Jesus.
E pelos sinais, inclusive pelos sinais, né? Certamente. As parábolas são a grande pedagogia de Jesus. A imagem de Deus é Jesus Cristo, né? A ação de Deus é o que Jesus fez no meio de nós, humanidade, né? E agora eu já vou emendar a pergunta para ti, Henrique. Então a gente estava falando aqui que também o ser humano caiu no pecado. O ser humano, ele se desviou do projeto de Deus dentro da sua liberdade. Ele pode dizer sim ou não. O ser humano, pela sua liberdade, pode dizer sim ou não a qualquer proposta, inclusive a Deus, né? Por que Jesus disse sim ao Pai para vir ao mundo, aceitou como filho vir ao mundo? E por que ele aceitou a cruz se ele poderia ter fugido da cruz? Pois é, essa pergunta é excelente, né? Bom, o pecado nos afasta de Deus. É o primeiro ponto, antes da resposta. Tem gente que diz, né? Deus me abandonou. Isso não existe. Isso não existe. O amor de Deus, a caridade, né? A forma de amor mais pura, na qual o ser humano não é capaz de racionalmente compreender na integralidade, se chama caridade. É o amor de Deus pela humanidade. Nós não conseguimos explicar, até porque o secularismo, as questões do mundo, acabam nos cegando em muitos aspectos. Quando a gente procura outros tesouros que não é a essência de Deus, nós humanos, plenamente humanos, nós damos um passo atrás em relação a Deus. Jesus é Deus. Jesus Cristo é Deus. Ele não tem medida para o amor. Ele é amor puro. Se fez humano, mas não deixou de ser Deus. Deus e humano ao mesmo tempo. Nós humanos, nós realizamos escolhas e as escolhas humanas elas se perdem porque somos influenciados, nós somos limitados. E uma das provas do amor, caridade, né, da caridade de Deus para com o ser humano é o livre-arbítrio. Ele está lá de braços abertos, nos acolhendo, e Ele quer muito que nós caminhemos juntos rumo à santidade, a estar com Ele, a viver com Ele em essência. Mas nós somos seres humanos que podem escolher, e Ele respeita isso. As nossas escolhas, muitas vezes, são de não frequentar a igreja, de não rezar, de não querer ter intimidade com Deus. Isso pode ser também pecado, mas Ele respeita. Deus não. Deus ele tem a decisão muito bem concreta. Ele é amor e abaixo dos anjos nós somos os preferidos de Deus. Então, a primeira parte da pergunta, né? Por que Jesus disse sim ao Pai para vir ao mundo? Porque Ele é, junto com o Pai, divindade. Eles são Deus. E eles têm o humano, a centralidade do humano, a prioridade humana em primeiro lugar. Então, o primeiro ponto é esse. Ele não poderia ter fugido da cruz porque Ele aceitou. Porque a salvação das almas, a salvação do mundo, o perdão dos pecados e tudo o que Jesus fez concretamente é prova disso. Tudo isso, toda a salvação, todo o projeto de salvação humana dependia dele. A segunda vinda, a segunda magnífica saída de Deus ao encontro do amor, dos amados, que é a humanidade. Então a decisão era, sim, passar por tudo o que ele passou. E eu até arriscaria dizer que se Deus vier mais uma vez, eu arrisco, né, irmã Nelly? Arrisco dizer que se tivesse um outro projeto, ele viria e faria as mesmas coisas. Porque nós somos preferidos de Deus. Abaixo das criaturas celestes, dos anjos, nós somos os filhos e filhas prediletos do Pai. E amados e amadas por Ele. Amados e amados por Ele. Até o fim. Até o fim. Até a última consequência. E assim nós vamos já nos encaminhando para o fim desse primeiro bloco do Razões da Fé, com esta certeza de que somos
amados e escolhidos por Ele. Fique conosco, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo 11 de dezembro de 2022, terceiro domingo do tempo do Advento. E hoje nós estamos refletindo: e vós, quem dizeis que eu sou? Que é a profissão de fé, né, que nós somos convidados a fazer quando Jesus perguntou aos discípulos e certamente pergunta a cada um de nós. Os nossos convidados, o diácono Henrique Rauch e a irmã Nelly Basso, que desenvolvem diversos trabalhos e ações na nossa Diocese de Caxias do Sul. Eu começo com uma frase do Papa Bento XVI, do Papa Emérito, em 2006, uma frase que ele trouxe em 2006. Em Jesus Cristo, o próprio Deus fez-se homem e permitiu-nos, por assim dizer, lançar um olhar na intimidade do próprio Deus. E ali vemos algo totalmente inesperado. O Deus misterioso não constitui uma solidão infinita. Ele é um acontecimento de amor. Existe o Filho que fala com o Pai, e ambos são um só, no Espírito Santo, que é, por assim dizer, a atmosfera do doar e do amar, que faz deles um único Deus. Esta é uma outra explicação, que nós poderíamos dizer uma outra tradução da Trindade, e aí nós podemos trazer de novo que a figura de Jesus, a pessoa de Jesus, sendo Deus, totalmente humano, mas totalmente divino, tem na sua vida a ação do Pai e do Espírito Santo. Da mesma forma que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E o Pai e o Filho e o Espírito Santo juntos adoram ao Pai. Então, há uma comunidade perfeita aí e um diálogo de amor. E Jesus era, de novo, nós recordamos, totalmente humano. Conforme nos lembra o credo niceno. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Irmã Nelly, quem é Jesus? Quem é Jesus? Certamente cada um tem uma resposta, mas Jesus Cristo é justamente o ungido, o consagrado de Deus, por Deus como responsável pela história, pelo caminho dos homens para a paz. E na palavra hebraica Messias quer dizer a mesma coisa, né? O Messias efetivamente é aquele que nos permite realizar a paz em todos os nossos relacionamentos. Portanto, é o amor. E eu gostaria de responder também essa pergunta utilizando o Evangelho de Marcos, aonde nós encontramos quem é Jesus. Então, iniciando Marcos 1, ele afirma: aquele que traz a boa notícia, o Messias, o libertador, o Filho de Deus. Prosseguindo já no versículo 9, aquele sobre quem repousa o Espírito Santo. Seguindo mais adiante, no versículo 12, aquele que enfrenta o mal e o vence. Seguindo no versículo seguinte, aquele que traz o reino de Deus. Já em Marcos 1,16, aquele que chama. Seguindo, aquele que ensina com autoridade. Logo após, ele afirma aquele que liberta e cura. E ainda, aquele que reza ao Pai. Seguindo, aquele que perdoa os pecados. Aquele que ensina que a verdadeira religião é libertar as pessoas do jugo da lei.
Então, a partir disso, nós vamos descobrindo, o próprio Marcos nos traz esse recado claro, evidente, que ele mesmo se apresenta, sem nos esquecermos lá em João, onde ele diz: eu sou o bom pastor, eu sou a fonte de vida, eu sou a porta, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, né? Ele mesmo vai se apresentando para a humanidade diante da toda a evangelização que ele faz com o seu grupo e com a humanidade. E vós, quem dizeis que eu sou? Ele pergunta aos discípulos, né? Quando na Cesareia de Filipe ele vai perguntar: quem dizem os homens por aí que eu sou, né? Uns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias ou algum dos profetas que ressuscitou. Mas aí, e vocês que estão mais perto aí, né? Quem dizem que eu sou para vocês? E o que a irmã Eli traz são chaves bíblicas, né? Que nos mostram a pessoa de Jesus na sua essência messiânica. Só que perceber isto, esta figura de Jesus do Messias, ela só é possível a partir de um encontro pessoal com ele, né? De uma experiência. E aí vem de novo, eu procuro recordar sempre, né, o documento de Aparecida, onde os nossos bispos da América Latina e do Caribe, lá em 2007, já diziam: conhecer Jesus foi o melhor que aconteceu em nossas vidas. Dá-lo a conhecer com as palavras e com a vida é a nossa alegria. E por isso eu emendo aqui a pergunta para o Henrique. E eu faço a introdução olhando também a questão do catecismo. No número 515, o Catecismo da Igreja Católica nos recorda que os evangelhos foram escritos por homens que foram os primeiros a receberem a fé e quiseram partilhá-la com os outros. Tendo conhecido pela fé quem é Jesus, puderam ver, ou melhor, puderam fazer ver os traços do seu ministério em toda a sua vida terrena. A humanidade de Jesus aparece assim como um sacramento, isto é, um sinal e instrumento da sua divindade e da salvação que ele veio trazer. O que havia de visível na sua vida terrena conduz ao mistério invisível da sua filiação divina e da sua missão redentora. Henrique, qual a importância da nossa profissão de fé neste Jesus que nos é apresentado por meio da palavra, da tradição da igreja? Bom, quando o amor transborda, quando nós temos... Porque a questão de conhecer Jesus não é só uma variável intelectual, ela vai muito mais além. Ela passa pela razão, mas ela tem uma maior profundidade. Não é possível explicar Jesus na minha compreensão apenas com a questão racional. Nós precisamos mergulhar em Jesus. Aqueles que foram inspirados para escrever os evangelhos, por exemplo, no Antigo Testamento também nós temos os profetas, eles tiveram uma experiência da divindade e não guardaram isso para si. Quando tu ama verdadeiramente, você não quer guardar esse amor só para você, você quer presentear todos aqueles. É a mesma coisa que ganhar um presente que você ficou tão feliz, mas tão feliz, e que quer compartilhar com as pessoas. Essa é a experiência de Deus. Cada um tem uma experiência diferente, não é padrão isso. Cada ser humano, como filho e filha de Deus, amado conforme seus dons, conforme suas limitações também, cada qual tem uma forma diferente de ter essa intimidade e transbordar o seu amor. A primeira profissão de fé que nós recebemos é no batismo. O batismo ele é a porta de entrada para essa intimidade, para esse amor de Deus na vida. É claro que no batismo as crianças elas não têm essa noção, e aí nós temos a figura dos pais e padrinhos, que fazem a profissão de fé, as promessas do batismo. As promessas do batismo é
pelo exemplo de fé dos pais e padrinhos, conduzir aquela criança até o sacramento da crisma, também conhecido como confirmação, que é quando a própria criança vai diante da igreja, diante da assembleia, ali naquele momento, do bispo, vai dizer sim, a partir de agora eu quero seguir as promessas feitas no meu batismo. Então essas promessas, elas que a gente reza no creio, né, que é o que nós estamos aqui debatendo, refletindo, essas promessas são a história, a linha do tempo divina. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e assim vai. Nós temos os dois tipos, os dois modos do creio. Mas é a história da salvação desde Deus Pai, perpassa a Trindade, e a essência principal é o amor, o transbordamento do amor. O transbordamento do amor de Deus pela humanidade. Então, qual é que é a importância da nossa profissão de fé? Quando se reza o creio, buscar pela razão, mas não só, e aqui o grande desafio do ser humano é romper a barreira do racional, de tentar sempre explicar Deus, né? E a gente vê muitos desafios hoje de pessoas que ainda estão numa caminhada inicial de conhecimento de Deus, e elas querem que alguém explique quem é Deus com palavras, com conceitos, e não basta isso. Então a profissão de fé, ela nos ajuda nesse transbordamento de perceber quanto Deus nos ama e quanto Ele agiu na história da humanidade, na história do divino frente à humanidade. Perfeito, Henrique. E a pessoa de Jesus Cristo como a pessoa visível da Trindade é algo que é quem nos conduz a professar a fé, né? E nos conduz também nesse tempo do Advento a nos prepararmos para o Natal, mas olhando no horizonte a segunda vinda de Cristo, né? Quando nós dizemos que ele virá julgar vivos e mortos, a parousia, a linguagem escatológica, né, nós o fazemos a partir da pessoa de Jesus Cristo e dos seus atos de amor. Que é o grande sinal, né? Qual é que é o grande sinal? Se Deus existe, me mande um sinal. Veja as Escrituras. O sinal já foi dado. Veja a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo. Irmã Nelly, e agora, nesse tempo do Advento, nós, antes do momento da consagração do pão e do vinho, que se tornam corpo e sangue, nós temos o prefácio, antes do canto do santo. E no prefácio, a dupla espera de Cristo do tempo do Advento, a Igreja afirma: predito por todos os profetas, esperado com amor de mãe pela Virgem Maria, Jesus foi anunciado e mostrado presente no mundo por João Batista. No domingo passado, era a figura bíblica do Evangelho, era João Batista. Qual o paralelo que nós podemos fazer a partir da Escritura entre o Jesus histórico e o Jesus Messias? Então, se nós vemos pela Palavra de Deus, pela Sagrada Escritura, há diferentes concepções entre o Jesus histórico e o Messias, né? Sobretudo no judaísmo e no cristianismo. Embora presente em outras culturas e religiões, o conceito do messianismo se define mais na religião judaica, influenciado sobretudo pelos contextos da crise de todo o caminho da história da salvação, né? E mesmo se tratando de um conceito fundamental, ele nem sempre é convergente. Mas a Bíblia hebraica desenvolveu vários messianismos, com propostas de Messias, rei, sacerdote e profeta, né? E a figura de Davi foi fundamental para definir os diferentes tipos de messianismo. Mas foi no período do pós-exílio, né, ou do segundo templo, que as ideias messiânicas se desenvolveram como tal. E no início da era cristã, a efervescência de propostas messiânicas aguçava de maneira especial nas expectativas dos populares. E candidatos a Messias traziam como referência os modelos da tradição, de tudo aquilo que o povo viveu, né?
principalmente Moisés como libertador, de Arão como sacerdote, Davi como rei e Judas Macabeu como político e militar. Então esperava-se algo que viesse mudar a realidade, né? Esse era o grande desejo. E a ideia de um salvador humano, que chamado por Deus surgisse para socorrer Israel em época de crise suprema, né? E era realmente, já vinha de muito tempo, porque o povo sofreu e continuava sofrendo com a mesma realidade. E aqui parece-nos que o desejo sempre foi acompanhado pelo povo, e o povo sempre desejou que a história dos hebreus se convertesse, sobretudo as situações de opressão que foram vividas em todos os tempos, perseguições, e sobretudo para que o anseio do libertador, do redentor, era muito forte. Então o cristianismo o que faz? Ele retoma os textos e a ideia sobre o Messias, mas muda a interpretação, concentrando-se aonde? Na pessoa de Jesus de Nazaré, chamado Cristo, ungido ou Messias. Embora Jesus encarne traços diversos do messianismo judaico, ele privilegia a imagem do Messias, que é o pobre, o servo, o sofredor, o pacificador, o misericordioso, o solidário, na luta pela justiça, que é aquilo que foi proclamado ao longo de todo o seu projeto abraçado, né? Apesar das diferentes compreensões, o messianismo deve ser um motivo de esforço comum entre judeus e cristãos em vista da paz e de justiça ao mundo. E como anúncio do reino de Deus, então ele mostra a realização das promessas futuras já presentes na própria pessoa, aquilo que antes abordava, que a mensagem de Jesus ela é direcionada à pessoa. E Jesus então retoma essas tradições populares, né? E como herdeiro dessas tradições, como Davi pastor, ele não assume como rei, mas assume como defesa dos camponeses, dos pastores marginalizados e, sobretudo, se expressa na entrada de Jerusalém, morre por uma causa justa, né? E deixa marcas do seu reino e serviço às pessoas mais necessitadas. Como servo sofredor, ele se coloca, né? O Messias como servo sofredor. E a pergunta que nós agora vamos nos encaminhando para o intervalo do nosso segundo bloco: qual tem sido a minha relação com Jesus? Como é que eu tenho professado a minha fé? Fique conosco. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco do programa Razões da Fé, deste domingo 11 de dezembro de 2022, terceiro domingo do tempo do Advento. E hoje nossa pergunta, tema: e vós, quem dizeis que eu sou? A partir também do credo niceno. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Nossos convidados, o diácono Henrique Rauch e a irmã Nelly Basso. Já vamos diretamente para a pergunta, Henrique. Por que Deus escolheu Maria para ser mãe de Jesus? Ela poderia ter dito não? Poderia ter dito não. Porém, ela não disse não, né? Ela não disse não. Algumas características, a simplicidade e a humildade de Maria, no meu ver, a entrega total a um projeto, ela só se dá se nós temos essas duas variáveis conosco, simplicidade e humildade. Maria tinha. Ela era simples, humilde, e ela então obedeceu ao projeto de Deus, né?
Então, o primeiro ponto é obedecer. Ob audire. Audire, obedecer, significa submissão, submeter-se com simplicidade, com humildade. Acolher, acreditar de livre e espontânea vontade a palavra escutada, né? Isso é o conceito de ob audire, obedecer. A Virgem Maria é o modelo do sim, é o modelo do sim humano, de entrega, assim como o sim divino, ele é integral e perfeito, nós precisávamos na Terra também de um sim perfeito. Deus conhece o coração humano em profundidade e com certeza esse sim de Maria Santíssima, ele veio porque ele conhecia a simplicidade, a humildade, conhecia o coração da Virgem Maria. Aquela menina jovem, entregue à sua fé, e ela confiou inteiramente. Então, o coração de Maria era conhecido por Deus. E esse conhecer, esse sondar de Deus no coração humano, ela foi a escolhida. Foi a mãe terrena perfeita. Perfeita. Nós recordamos que nesses dias também celebramos o dogma, né? A festa da Imaculada Conceição. Maria que foi preservada do pecado, foi preparada por Deus. Claro que poderia ter dito não, mas ela se coloca como serva. Mas também acho que é importante a gente recordar que Maria também é a serva, mas que questiona. Ela questiona o porquê, né? Como é que vai acontecer isso? Não é muitas vezes nós aceitarmos tudo de forma muito piedosa, mas nós também nos colocarmos em questionamento a nós mesmos e num diálogo com Deus, o porquê que nós assumimos a missão, qual é a nossa missão, como nós estamos vivendo a missão. Acho que a figura de Maria na Anunciação como aquela que questiona. Aqui que vem a questão principal, né? Retornando a simplicidade e humildade. Porque essa reflexão de colocar a si mesmo em teste, sou capaz de assumir essa missão, mas se eu não tiver simplicidade e humildade, eu não vou abrir o coração para acolher o que é a providência divina e quais são os desígnios divinos. Então, sim, é um questionar, mas um questionar puro, simples e humilde, que é o que nós cristãos devemos buscar de referência à Virgem Maria, né? Que é essa simplicidade pura de eu sou capaz, como é possível? Para Deus tudo é possível. E nós muitas vezes frágeis humanos, nós queremos resolver tudo aqui na Terra. Então, o modelo de Maria, o modelo humano do sim, o modelo materno e humano do sim. E certamente Maria, algumas características de Jesus, ele trouxe de Maria e do próprio José, né? Pelo seu ser humano, ele trouxe da família. Irmã Nelly, e quais são os sinais, a senhora que trabalha bastante com a catequese, com a iniciação cristã, quais são os sinais catequéticos da anunciação do anjo a Maria? Primeiro, Maria encarna Jesus Cristo porque ela vive uma dinâmica de fé. Ela faz uma experiência profunda de fé. E um grande sinal na catequese é justamente essa dinâmica vivencial, na qual todo o catequista, catequizando, enfim, é chamado, convidado para fazer a experiência do encontro com Jesus. E aqui Maria faz a experiência do encontro com Deus, porque ela conhece toda uma tradição histórica, ela conhece profundamente as Sagradas Escrituras, e aqui o que ela assume? Ela assume o jeito de Jesus desde o seu ventre. Aquilo que depois Jesus revela para os seus discípulos para formar o novo povo que caminha, a nova realidade.
E essa dimensão de fé, dada a sua simplicidade, a sua humildade e a sua experiência profunda de Deus, a torna vivencial. E um grande sinal na catequese, dentro da metodologia da inspiração catecumenal, justamente, ela traduz o aspecto vivencial, que é o encontro da pessoa com Jesus Cristo, a dimensão bíblica, porque aqui é o encontro orientado pela leitura orante da palavra de Deus, e Maria o faz, porque senão ela não seria capaz de dizer o seu sim generosamente. Litúrgica, que é a vivência dos tempos, aqui Maria vive plenamente o seu tempo. Orante, porque está marcada por celebrações, ritos e celebrações, e aqui ela mostra toda a sua dinâmica de fé. Comunitária, porque ela assume um compromisso com a humanidade, com a humanidade inteira, porque ela que carrega em seu ventre essa experiência. E, ao mesmo tempo, ela é solidária numa participação comunitária com ações concretas, dado que ela faz o gesto de visitar a prima Isabel nas bodas de Caná, no caminho com Jesus, aos pés da cruz, no momento da sua paixão, morte e ressurreição. Então, Maria, e no cenáculo, finalmente, né? Então, Maria é aquela que carrega esse grande sinal de conhecer a grande centralidade do caminho da iniciação à vida cristã, que é conhecer a pessoa de Jesus Cristo, conhecer a sua vida, a sua essência, e, por outro lado, tornar-se discípulo e discípula com de Jesus, que foi o grande gesto de Maria, né? E, sem dúvida, sentir-se profundamente missionário, enviado de Jesus ao mundo. Henrique, Maria deu à luz um homem. Como compreender que esse homem também é Deus? E quais os meios que a Igreja oferece para reconhecermos as duas naturezas, humana e divina, de Jesus? Bem, acompanhando a liturgia diária, nos 3 anos A, B e C, né, se nós tivermos essa profunda experiência do Evangelho diário, a gente vai perceber, por exemplo, que só no Evangelho de Mateus nós temos 11 curas realizadas por Jesus Cristo. Então nós temos, além das curas, Jesus que acalma uma tempestade, lá em Mateus 8, 23 a 27. Nós temos uma ressurreição de uma menina, em Mateus 9. Nós temos Jesus enfrentando o próprio Satanás, em Mateus 12, 22. Jesus que caminha por cima da água, em Mateus 14. Jesus dá de comer a mais de 4.000 pessoas, o milagre da multiplicação dos pães, está lá em Mateus 15. E, por último, um humano, não só humano, que apesar de ter nascido de uma mãe humana, ele consegue ressuscitar dos mortos. Mateus 28. Qual é o ser humano que ressuscitou dos mortos no 3º dia? Depois de toda essa relação de milagres que nós podemos mapear nos evangelhos, na Sagrada Escritura, o ápice é a ressurreição. É impossível a gente ter alguma dúvida de que Jesus Cristo é Deus, porque nenhum ser humano foi capaz de ressuscitar dos mortos no 3º dia. Então nós temos aqui muitas provas na Escritura Sagrada, muitos sinais, e o maior sinal é o próprio Jesus, tudo o que ele fez. O ápice é a ressurreição. Então, a experiência para o humano, né? De que nós temos a cruz, não devemos sucumbir à cruz. O modelo de Jesus é de libertação, de vida, de salvação. Nós não permaneceremos na cruz. Nós, assim como o nosso Mestre, nós desceremos e nós ganharemos a vida eterna. E essa é a grande promessa que o próprio Cristo nos deixou através da ressurreição. Usando destas percepções,
de ressurreição, a figura de Maria, fazendo toda essa ligação, nós podemos recordar que a igreja, né, nos oferece, neste tempo de advento, um pedido de conversão também, de olhar para nós mesmos e percebermos como está a nossa relação com aquele que vem, né? Sem o medo do pecado diretamente, de que o demônio está aí para nos puxar, está aí esperando a gente dar um passo fora da linha, mas tendo uma fé muito madura, né? Qual é o meu processo de conversão e de aproximação com Jesus, conforme também o Henrique falava no bloco anterior, para nos aproximarmos dele em plenitude, seja, né, na palavra santidade. Como está sendo a minha relação? E dela e de José abraçarmos os seus testemunhos e a sua percepção e o seu sim. E nós vamos já então, concluindo o nosso programa Razões da Fé deste domingo, 11 de dezembro de 2022. Amanhã celebramos Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira principal da América Latina, que aparece grávida, né, que na sua aparição está grávida. Trazendo uma frase de Santo Antônio, dos Sermões de Santo Antônio. Quando chegou o tempo de usar misericórdia, o tempo de construir a casa do Senhor, o tempo favorável e o dia da salvação, então o Senhor fez surgir a estrela da manhã, isto é, a Virgem Maria, para que fosse a luz dos povos. Que Nossa Senhora possa nos acompanhar neste resto de tempo do Advento. Faltam ainda 2 semanas. Que procuremos também nos aproximar do sacramento da reconciliação, do sacramento da comunhão, que possamos nos preparar bem para o Natal. Ao passo que agradeço a irmã Nelly Basso pela presença, o diácono Henrique Rauch, o Paulinho da técnica da Rádio Miriam, o Emanuel Rodrigues, nosso seminarista que nos ajuda com a gravação do podcast. Até o próximo domingo. Fiquem bem.